Veja no ICL Notícias, segunda edição. Sem barbárie digital. Governo Lula se reúne para discutir mudanças na plataforma Meta e a Advocacia Geral da União dá 72 horas para a empresa explicar novas regras. Parece uma biruta de aeroporto, o tempo todo muda de posição ao sabor dos ventos. Mentira tem perna curta. Ministro Fernando Haddad desmente fake news sobre cobrança de impostos. Imposto sobre Pix, mentira. Estados Unidos sob comando de um condenado. Justiça condena Trump por suborno à atriz pornô, mas presidente eleito não vai ter que cumprir pena. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Deixa a mentira de lado e vamos seguir com o Brasil para frente. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. Hoje, mais uma vez, claro que nós vamos falar sobre as reações a essas novas políticas da Meta. E para entender melhor as providências tomadas hoje pela AGU, a gente vai conversar com a advogada Iná Joste. Também vamos para os Estados Unidos conversar com o nosso comentarista Jamil Chari sobre essa não condenação, vamos dizer assim, de Donald Trump. Luiz Nassif também participa do programa com a gente para falar sobre o avanço da inflação divulgado hoje pelo IBGE. Relembrando que toda a nossa programação, que começa cedinho, às 7 da manhã, com o Desperta e vem até o N2, está transmitida e é transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul. É isso, amigos. Sextou. Boa noite para vocês. Boa noite, Roberta. Fizemos jogral. Pois é, quase. Minha terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, né? Quase aquele jogral de escola. Verdade. Boa noite, meninos. Oi, professora. Por aí. Mas sexta-feira pode. Pois é, pode, cheia de notícias, porque o Brasil não para e o mundo está, assim, em alerta. O ano de verdade começou, hein, Rodrigo? O ano começou e o meu microfone agora sim foi ligado. Estava desligado. Agora ele está ligado. Nosso jogral não funcionou. Vamos fazer no final. Isso, desculpem a nossa falha, como diriam os mais antigos. Mas, Roberta, eu vou começar aqui a nossa parte aqui no telão com notícias da América Latina que dizem respeito ao Brasil também. Hoje tivemos a posse de Nicolás Maduro, Chico, lá na Venezuela, em Caracas. A gente separou até um trecho, aquele momento em que o presidente faz o juramento ali perante a Assembleia Nacional. Vamos começar por aí para depois falar um pouco sobre o papel do Brasil. Há um tensionamento entre Brasil e Venezuela, como a gente acompanha desde as eleições. Vamos primeiro acompanhar então o vídeo com o momento em que Nicolás Maduro toma posse para o terceiro mandato. Ele já está há 13 anos no poder, para o terceiro mandato como presidente na Venezuela. Vamos lá, vamos acompanhar. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, que las cumpliré y cumpliremos, lo juro. Y así lo hiciere, ciudadano Nicolás Maduro Moro, que Dios, que la patria, que nuestro noble pueblo lo premien con sus bendiciones. En caso contrario, Dios lo demande. Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones y un abrazo, presidente.
¡Cúmplase! A gente percebe um tom dramático, né, diferente das posses aqui no Brasil. Há emoção também nas posses no Brasil, mas o discurso é sempre mais contido aqui, né? O discurso não, mas esse momento do juramento aqui no Brasil é mais de formalidade. Lá na Venezuela, o Maduro, em nome do nosso eterno comandante Hugo Chávez, o nobre povo da Venezuela, o tom assim bastante dramático, no momento em que a Venezuela vive um cerco já há muitos anos, né? Um boicote promovido principalmente pelos Estados Unidos, e o Brasil, especialmente, mudou o seu posicionamento em relação à Venezuela, que desde a época do Hugo Chávez, o Lula, os governos de Lula, Dilma, tinham um diálogo bom com a Venezuela, mas nessa última eleição, primeiro, o Brasil ficou exigindo as atas, que a Venezuela mostrasse as atas para provar que o Maduro tinha ganho mesmo a eleição. E as atas não apareceram. Depois, o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, agora há pouco tempo, né? Na reunião acontecida, enfim, se não me engano, foi em Kazan, né? A reunião dos BRICS na Rússia, e o Brasil vetou a entrada da Venezuela, abrindo uma crise tremenda com o Nicolás Maduro. Por fim, nessa cerimônia de hoje, lá em Caracas, não foi o Lula, não foi o ministro das Relações Exteriores, não foi o Celso Amorim, que é o assessor especial, foi a embaixadora brasileira em Caracas. Só isso. Então, para mostrar, assim, uma certa frieza na relação entre Brasil e Venezuela, já esteve pior, agora os dois estão tentando buscar um entendimento, o Brasil fica no meio do caminho. É crítico a maneira como o Maduro chegou ao poder, mas não vai ficar também empossando o opositor, porque o Edmundo Gonçalves, que é o opositor, que perdeu a eleição oficialmente na Venezuela, tem alguns governos que estão reconhecendo o Edmundo como o presidente da Venezuela. E aí cria uma dualidade de poderes. Isso o Brasil não está fazendo, mas está numa relação fria com a Venezuela. A meu ver, assim, eu sei que esse assunto é um assunto polêmico, que move paixões aqui na nossa comunidade. Muita gente acha que o Brasil deveria mesmo cobrar as atas e denunciar, outros acham que não. Eu acho que o Brasil não faz bem em ficar cobrando que a Venezuela mostre atas de eleição. Por quê? Vai cobrar da China que o Partido Comunista mostre as atas da eleição, como é que foi eleito o secretário-geral, o presidente na China? Vai cobrar da Arábia Saudita, que também entrou para os BRICS agora, a Arábia Saudita que é uma monarquia despótica. Por que vai cobrar só da Venezuela? Fica parecendo ingerência num país vizinho. Eu não achei bom. Achei que o tom do Brasil passou um pouco do limite tradicional brasileiro, que é de muita moderação e de respeito à autodeterminação das nações e dos povos. Hoje, o nosso colega, o Breno Altman, escreveu um artigo na Folha de São Paulo sobre isso. Ele tem uma posição, né, de apoio total ao chavismo, à Venezuela. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, a gente pode até colocar aqui na tela a manchete, depois eu vou trazer um trechinho. Maduro, ano 13, o dilema brasileiro, justamente discutindo isso aqui que eu estava trazendo, né? O que o Brasil já fez até agora, o que o Brasil deve fazer, e eu destaquei aqui 2 trechos do que diz o Breno Altman, com argumentação aqui, ó. O grau de intervencionismo, ele está chamando de intervencionismo isso do Brasil falar, mostrem as atas da eleição. Segundo o Breno, é um caso ímpar na política externa dos governos petistas. Por acaso a chancelaria brasileira puniu a monarquia absoluta da Arábia Saudita em qualquer espaço internacional? Rompeu com o Zelensky, o presidente ucraniano que governa sem mandato desde maio? Reclamou de Emmanuel Macron, que está empenhado em formar gabinetes antagônicos ao resultado das urnas? No caso do Macron é porque a esquerda chegou em primeiro lugar e o Macron, em vez de indicar um primeiro-ministro de esquerda, indicou um primeiro-ministro de centro-direita na França, contrariando o voto popular, né? Então é isso aqui que traz o Breno. E ele faz mais uma ponderação que eu vou trazer também aqui para a gente pensar um pouquinho, é a próxima tela, destacado um outro trecho desse mesmo artigo. No mais, diz o jornalista Breno Altman, sem a retomada da aliança com a Venezuela, o governo Lula provavelmente será incapaz de impulsionar uma coalizão regional que possa servir de base e escudo para os próprios interesses nacionais. Essa empreitada depende do quarteto formado por Brasil, México, Colômbia e Venezuela. Divididos, esses países não irão longe. Então, o Breno fala desse quarteto, né? Você tem o México, Venezuela, Colômbia e Brasil com governos de esquerda, centro-esquerda, com linhas diferentes,
mas são países importantíssimos. Mas o Breno esquece nesse momento que Brasil, México e Colômbia estiveram unidos na cobrança das atas até agora. Até o momento estavam unidos nessa... O Brasil foi até um pouco mais estridente nessa cobrança. Não desuniram, até aquele acordo entre Brasil, México e Colômbia permanece. O que alterou é assim, manda o embaixador, manda o presidente, manda o presidente da Câmara, mas o acordo entre Brasil, México e Colômbia está fechado, pedindo ata. Então, se erra nesse sentido, não é só o Brasil. O trio pediu atas, até agora, continua pedindo. Eu acho que o México depois reviu a posição em Chico. Não sei oficialmente o que mudou, o que vamos fazer com a posse. Manda o presidente, manda uma autoridade menor, manda o Itamaraty, no caso do Brasil, o que a gente vai mandar para a posse. Mas eu creio que a cobrança das atas, eu creio que permanece. No primeiro momento, com certeza, estavam juntos. De qualquer maneira, esse alerta, Roberta, que o Breno faz aqui, dessa desunião de governos de esquerda, mostra como é diferente o cenário atual daquele cenário dos primeiros governos do Lula. Se a gente puder, então, a gente sai desse artigo aqui do Altman e pensa um pouquinho na história recente na América do Sul. Nos primeiros mandatos do Lula e da Dilma depois, havia uma série de governos de centro-esquerda aqui na América do Sul que formavam uma unidade. Essa é a grande mudança. Eu acho que aí é uma grande mudança. Então você tinha lá, na Argentina, o Néstor Kirchner e depois a Cristina, né, na sequência. Os dois, cada um com a sua história, mas muito parecidos na condução. Então, os Kirchner na Argentina, olha aí o Néstor, né, ao lado do Lula. No Uruguai, os governos da Frente Ampla, o Pepe Mujica e o Tabaré Vázquez, né? Na Venezuela, Hugo Chávez. Na Bolívia, o Evo Morales. No Paraguai, o Lugo, olha aqui o Evo Morales da Bolívia. Houve um momento em que o Paraguai teve um governo de esquerda, pela primeira vez na sua história, o Fernando Lugo também. Então era uma sequência de presidentes não era uma esquerda revolucionária, longe disso, né? O Hugo Chávez um pouco mais, o Evo Morales também. Já o Lula e a Frente Ampla do Uruguai mais moderados, mas eles tinham unidade entre eles e tinham um acordo que era autonomia, independência, projeto próprio para a América do Sul, chegaram a formar, né, unidade fora da OEA, né, compuseram uma série de entidades de união dos países latino-americanos fora da OEA. Esse foi um momento que tinha unidade apesar das diferenças. O Chile tinha Bachelet, que era um governo moderado de centro-esquerda, mais moderado que o brasileiro ainda, mas o Brasil compôs, né? Ajudou a construir essa unidade dos países da América do Sul e da América Latina. Agora não. Agora você tem uma divisão. Você tem no Chile o Gabriel Boric, que tem uma linha diferente. Ele é bem crítico da Venezuela, muito mais do que o Brasil, né? Então você tem o Gabriel Boric no Chile de um lado, você tem o Brasil também numa posição que não é de endosso total à Venezuela. De outro lado, você tem Venezuela, Nicarágua e Cuba, aquela posição mais firme, anti-imperialista, anti-Estados Unidos, com governos que muita gente contesta o caráter, se tem direito à oposição ou não, né? Então, há uma diferença, não tem mais unidade. Isso torna mais difícil o trabalho do Lula, o trabalho internacional e a própria liderança do Brasil aqui na América do Sul. Só para constar, né, quando assim, é o momento em que o Maduro toma posse, para a gente registrar que é mais uma dificuldade que o Lula encontra nesse mandato número 3, né, entre várias outras. No campo internacional também tem dificuldades. Então ele enfrenta dificuldade, minoria no Congresso, foi eleito por uma margem muito pequena, teve que fazer uma frente ampla e ficou amarrado nesse discurso e não consegue avançar em políticas um pouco mais à esquerda, tem dificuldades na própria sociedade. Hoje mesmo saiu uma pesquisa mostrando que a desaprovação passou um pouquinho a aprovação ao governo, né? Então, uma série de dificuldades e a maior de todas, no meu entendimento, o mercado financeiro. O Lindbergh Farias esteve aqui esta semana e falou: o maior problema do Lula hoje é a questão do mercado financeiro. Há uma tentativa de paralisar o governo, cobrando, tem que cortar, aí você corta, foi pouco, corta mais. E isso não tem fim. É uma tentativa de tirar poder, esvaziar o governo, tirar o caráter popular que ele tem para ele chegar fraco em 2026. Está muito claro isso, né, Chico, Roberta? Está muito claro que é isso. E o Lula fica numa manobra com pouquíssima margem de manobra. Hoje, um dos deputados mais experientes do PT, uma das lideranças mais experientes do PT, o Rui Falcão, do PT de São Paulo, foi presidente já do PT, deu uma entrevista para a nossa colega Mônica Bergamo, dizendo o seguinte: olha, é uma frase forte que ele usou, hein? Lula sofre um golpe sem armas para não cumprir o seu programa
diz Rui Falcão. O ex-presidente do PT afirma que o arcabouço fiscal é uma camisa de força imposta pelo capital. É como se ele estivesse dizendo assim, o Lula foi eleito, aí vai governar, fica o mercado. Não, se você fizer isso, o dólar vai explodir, a economia vai se desarrumar, vem a inflação, você perde apoio popular, então tem que fazer o nosso programa, o programa de centro-direita. Bom, aí, para que tem o Lula então? Né? Fica um dilema, porque daí o povo que apoiou o Lula fala, mas então nós vamos votar de novo no Lula para ele fazer um programa que é um programa liberal? Aí o Lula, não, mas eu estou tentando manobrar um pouquinho aqui, mas não estou conseguindo muito. Enfim, é um dilema. O Rui Falcão, eu separei um trecho da entrevista do Rui Falcão, em que ele detalha um pouco esta tese dele. Está aqui, ó. Depois da eleição de 22, houve o 12 de dezembro, aquele momento em que eles depredaram, né, os bolsonaristas depredaram a Polícia Federal e tal, que foi no dia em que seria a diplomação. E teve o 8 de janeiro. Finalmente, a gente descobre que teve o punhal verde e amarelo, em que se pretendia matar o presidente, o vice e o ministro Alexandre de Moraes. Esse golpe continuado, diz o Rui Falcão, não cessou. Hoje temos o golpe que quer nos fazer cumprir um programa de governo que não é o nosso. É o pior de todos os golpes, porque não requer arma, não requer força militar, não requer nem medidas jurídicas. Você tranca o governo, coloca um limite e uma camisa de força e fala, se você passar daqui, vai explodir a economia e aí você nem chega até o final do mandato. Então fica pianinho. E aí, se o governo aceita isso, ele chega fraco a 2026. É um dilema. Como é que rompe esse dilema, né? Acho que esse é um grande debate que está colocado hoje para o governo Lula. Por isso que a questão, muita gente fala, tem que mudar a comunicação. Tem que mudar a comunicação. Mas o dilema central mudou, é esse, né? Aqui. Já mudou, inclusive. Já mudou. Está mudando, hein, gente? Acabei de ler aqui que, além do Sidônio, que é o novo secretário de comunicação, mudanças na área de redes sociais também. A Bruna Rosa, que é uma das gestoras das redes sociais da presidência, pode ser afastada pela entrada do Sidônio lá na SECOM. Comunicação, é importante mudar. Mas como é que você muda essa equação aqui? Um governo que está com uma camisa de força do mercado. Como é que você rompe com isso? Convocando o povo para a rua. Tem força para isso? O Lula está fazendo um governo de baixar a pressão, de baixar a fervura e não de mobilização. Ele estava buscando normalidade e não mobilização. Foi o discurso dele o tempo todo. Ele apostou nisso. Ele apostou no seguinte, chega de barulho, de mobilização, de tensionar as instituições, o país quer tranquilidade. Ele falou isso na campanha, previsibilidade. Com isso a economia se arruma e o país vai andar. Ele apostou nisso e parece que não está sendo suficiente, Roberta. Esse que é o drama. A aposta do Lula era essa. A gente viu nos Estados Unidos, o Biden apostou nisso, a sensação econômica não era boa e a extrema-direita mobilizada perdeu a eleição. Então, como é que o Lula sai dessa? Vai mobilizar mais? Vai romper essa camisa de força? Ou vai dobrar a aposta? Vai trazer Arthur Lira para ser ministro em 2025? É um dilema político que o Lula e os mais próximos e o comando do governo têm que resolver. Para além da comunicação, tem que resolver esse dilema. Rompe, ou mesmo que não rompa com a lógica do mercado financeiro, força um pouco os limites e diz, não, desse jeito eu não vou, porque desse jeito eu chego pato manco em 2026. Então, é isso que está dado nesse momento, no início de 2025 no Brasil. Esse é o dilema que nós vamos assistir daqui para frente e a entrevista do Rui Falcão é importante porque ela ela desnuda essa questão. E usa esse termo, eu acho um pouco forte, dizer o Lula é vítima de um golpe permanente. Não é vítima de um golpe, ele é vítima, no meu entendimento, de uma conjunção de forças, né? É diferente do golpe contra a Dilma, que ali sim foi para derrubar. Aqui fica no poder, Lula, mas você fica no poder manietado, né? É isso que está em jogo. Mas ele usou essa metáfora do golpe porque facilita o entendimento e mostra a gravidade da situação, ainda mais no momento em que o Trump vai tomar posse, né, Roberto? É um momento realmente bastante delicado. Nós estamos aqui no ICL para acompanhar isso em 2025 com muita novidade, hein? Vamos falar disso daqui a pouquinho, né? As novidades que o Edu Moreira anunciou hoje cedo, muita coisa nova para acontecer aqui no ICL e a gente vai cumprir um papel cada vez mais importante nessa conjuntura tão difícil para o Brasil e para o mundo, né? Esse é um ano importante, um ano da resistência, né? Porque a gente sabe que o reforço de Donald Trump para a extrema-direita é muito significativo. No mundo todo, inclusive, a gente já está sentindo os reflexos aqui no Brasil.
Tão pouco tempo, nem sentou ainda, sentou. Exatamente, Roberta. O cara nem tomou posse ainda, mas o efeito já chegou no Brasil, que é essa questão das redes sociais, né? Cada vez mais fascistas, pregando, abrindo totalmente para mentira. Você não vai ter mais essa de realidade. Quem gosta de realidade? Não tem mais realidade aqui. Vale qualquer coisa. Então, chegou antes do Trump assumir. É um ano muito difícil. E tem o Centrão com a faca no pescoço do Lula, querendo agora ministério dentro do Palácio Planalto. Os caras não querem qualquer coisinha mais. Então, não sei se golpe talvez seja forte, talvez seja uma chantagem sem limite, né? Uma imposição do mercado financeiro que sabe que o Lula não conta com uma pressão popular forte. Ou o povo não compreendeu a situação até agora. Porque o Lula também não colocou da forma mais explícita. Não colocou. Como você falou, ele não quer, esse barulho não interessa no momento. Mas você tem um governo nas cordas, é uma tentativa clara, patente da extrema-direita tentar. A extrema-direita inclui a Faria Lima, inclui o Centrão, incluindo todas essas forças de direita, para deixar para o Lula chegar em 2026 sem ter cumprido aquilo que prometeu. Esse é o sonho da direita. Aí chega um Lula mais ou menos, um Lula meia boca em 2026, aí a direita tem chances reais de ganhar. Mesmo com o Bolsonaro inelegível, né? Eles podem produzir um outro candidato. O Bolsonaro eu já acho que é carta fora da história, porque a própria direita está tirando ele do jogo. O Tarcísio de Freitas com habilidade, ele ali bajula, agradece ao Bolsonaro, que ele não é idiota, né? Ele dá ali faz ali, né, um faz ali um mimo pro Bolsonaro, mas eles já descartaram o cara há muito tempo. Né? Falando em Lula, o presidente Lula fez hoje aquela reunião, né, do governo para discutir as mudanças nas políticas das redes sociais, da Meta, né? Na saída do encontro, Jorge Messias, que é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, também conhecida como AGU, disse que apresentaria uma notificação extrajudicial pedindo explicações da empresa em até 72 horas. Jorge Messias disse também que o governo não vai permitir que as redes sociais promovam uma barbárie digital no Brasil. Vamos ver. Eu queria expressar a enorme preocupação do governo brasileiro com a política adotada pela empresa Meta, que parece uma biruta de aeroporto. O tempo todo muda de posição ao sabor dos ventos. Eu quero dizer para essa empresa que a sociedade brasileira não ficará à mercê desse tipo de política. Em razão da ausência de transparência dessa empresa, nós apresentaremos uma notificação extrajudicial e a empresa terá 72 horas para informar o governo brasileiro qual é de fato a sua política para o Brasil. Lembrando que o Brasil tem uma legislação muito rigorosa na proteção de crianças e adolescentes, na proteção de populações vulneráveis, na proteção do ambiente de negócio e que nós não vamos permitir de forma alguma que essas redes transformem o ambiente numa carnificina ou barbárie digital. Não, discurso forte tem que ser feito. Mas 72 horas, me desculpe, só lembra... Lembro do pessoal do pessoal do pneu lá, né? Esperando 72 horas. Mas tem que cobrar, tem que apertar com todos... A gente não tem uma lei forte, saída do Congresso. Infelizmente, o PL 2630 caiu, né? O Arthur Lira derrubou no maior cinismo do mundo, dizendo que depois ia votar outro. Ia montar um grupo de trabalho do picareta, né? Picareta maldito. Então, ele ameaça votar outra coisa, depois não vota. O que tem de lei? Tem de lei isso que o AGU falou hoje, né? Tem de lei que você tem a Constituição, óbvio, e você tem leis que não permitem... que vire a bagunça generalizada, que comece a publicar pedofilia, sabe? Isso tem lei. Tem do Estatuto da Criança e do Adolescente e há leis federais, você tem todo tipo de lei. Então, pega o que tem de lei e vai para cima. Com o que temos, né? Faltou a regulamentação. Que é o ideal, que é o ideal. Mas também temos uma chance ali, pelo menos uma frente no STF, falando sobre isso, né? Pelo menos uma tentativa, já que o Legislativo parou, né? A avaliação do Lindbergh Farias, que vai assumir como líder do PT
agora em fevereiro, ele esteve aqui essa semana com a gente, Roberta, e disse com todas as letras, se depender do Congresso, não vai ter. Não é sai. no Supremo. É. No Supremo pode ter, porque daí você faz cobranças com as regras que já existem. Cumpra-se a Constituição. O Supremo é guardião da Constituição. A orientação que o Zuckerberg deu naquele pronunciamento dele, ele fala pronunciamento, parece que ele é um líder político, mas né? Na prática ele age como líder político. Mas aquela orientação fere a Constituição brasileira, porque permite que postagens sejam feitas com agressões contra grupos ditos minoritários, que são até majoritários no Brasil, mulheres, você possa cometer racismo, tudo em nome de liberdade de expressão. Você não pode impedir, a pessoa falou, tem direito de falar. Depois, se for o caso, você processa. Mas você cria uma onda tão grande que você pode criar um movimento como o bolsonarismo criou, de violência. Ou vocês acham que é à toa ter tanta gente disposta a se explodir, a promover atentado? Isso foi fomentado através das redes sociais, em boa Violências parte. nas escolas. Nas escolas, esquecer, nas escolas. Foi um capítulo muito Exatamente. feio, né? Agora, tem um alerta também para ser feito para esses bolsonaristas, para a extrema-direita, que acha que agora pode tudo. Qualquer pessoa que se sentir ofendido, que se sentir atingido, ameaçado, seja pedofilia, racismo... A justiça brasileira continua existindo. Você pode ir lá e entrar na justiça contra aquela pessoa. O que o Facebook está tentando liberar é que ele não seja responsabilizado. Então, muito cuidado você aí que acha que amanhã vai começar um festival de racismo, e de pedofilia e de tudo que não presta no mundo. Você pode ser processado. O ambiente, né, para cometer esse crime foi liberado. É isso, favorece. Exatamente, mas favorece. O crime existe e continua. Mas eu posso ir em cima. Eu, como cidadão, vou na justiça e processo. Sim. Se o juiz vai amaciar ou não, é problema dele, mas a pessoa continua sendo processada. O que não vai sobrar, nesse caso, para a empresa, para a plataforma, né? Para a Meta e etc. Mas não está liberado para o cidadão brasileiro ir lá e xingar o outro, e esculhambar e fazer o que ele quiser. Agora, a grande dúvida, a gente falou que o Congresso por si só, a princípio, não vai agir, porque o Lira engavetou aquele projeto 2630, né, que era a ideia de você criar a regulamentação. Estava super adiantado, Estava super adiantado. A gente já entrevistou o Orlando Silva, deputado. Felipe Neto trabalhou. Enfim, estava adiantado, foi jogado na gaveta, né? Foi jogado, para não dizer, na lata de lixo. O governo, através do Rui Costa, falou sobre isso também, né, Roberta? Aliás, o Rui Costa foi muito cuidadoso, né? Porque ele disse que o governo, né, do presidente Lula ainda busca uma solução com o Congresso para a definição de leis que regulamentem as redes sociais no Brasil. Rui Costa disse que o tema está na agenda do governo e espera o retorno do Congresso, o retorno do Legislativo, para começar as negociações. Ele foi muito cuidadoso também nessa fala, né, Chico? Não quis se adiantar e entendeu que sim, é uma tarefa coletiva e precisa do Congresso Nacional. Como o governo está nessa situação delicada, o governo tem, de votos de esquerda, centro-esquerda, tem 130 votos. Ele depende do centrão. Se ele toma uma posição assim, atabalhoada, nós queremos regulamentar, está aqui, aí é que não vai andar nada. Já perde na largada. Então, tem que mostrar para o Arthur Lira, agora para o Hugo Mota, que vai chegar lá, olha, vamos trabalhar juntos, vocês não acham que precisa de uma regulamentação? Mas se for começar tudo do zero, isso aí é uma coisa para 2, 3 anos, né? Então, é difícil que saia alguma coisa no curto prazo de regulamentação. É por isso que no curto prazo é o Supremo que vai ter que agir. É o Supremo que vai ter que tomar medidas e eu acho que o Rui Costa foi nessa coisa de cautela, mas querendo mostrar para a classe política de que ela também pode sofrer. Porque você tem lá no Congresso 100 bolsonaristas daqueles raiz que passam o dia fazendo live, esses não querem regulamentação nenhuma, porque eles vivem disso. Agora, o Centrão em si também perde com essa política do vale tudo, porque o Centrão é do jogo, é da fisiologia. Eles não querem tanto poder assim na mão desses alucinados da rede social, né? Então, tem um jogo ali, mas é um jogo mais lento, um jogo mais complicado, né? Perde muito. O Centrão, ele foi vitorioso agora na eleição, até porque essa turma estava meio nas cordas. Os bolsonaristas radicais. O bolsonarismo mais radical. Mas se libera de novo, é ruim para o político profissional do Centrão. Eu acho. Não é bom negócio. Ele vai chegar também em 2026...
é enfraquecido. Então não é jogo para esses caras. É verdade. Eu acho que a direita tradicional tem interesse em alguma regulamentação. O Arthur Lira, naquele momento, jogou para a gaveta porque pressão das redes sociais, enfim. Aí é o capital também que... Falando bastante. E o lobby, né? O lobby, sim. Que foi também muito alto. A gente continua repercutindo essa reunião do governador, do governo Lula, na verdade, para discutir as novas políticas da Meta. Só que agora a gente recebe a advogada Iná Joste. Oi, Iná, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Iná, Boa noite. o ministro-chefe da Casa Civil, o Jorge Messias... Da AGU, né? Da AGU, AGU. desculpas, a AGU, Advocacia Geral da União, enviou hoje essa interpelação para pedir as explicações à Meta. Disse que não ficou claro ainda, a gente quer entender os impactos aqui no Brasil. Queria entender com você como é que funciona esse processo para que a empresa de Mark Zuckerberg se manifeste, por favor. Roberta, é muito novo, a situação, o cenário é muito novo, a gente vai esperar, a AGU deu 72 horas para a empresa se manifestar sobre os impactos dessa decisão na moderação de conteúdo. Eu queria lembrar também que o Ministério Público Federal também entrou com um ofício que na verdade dá início a um inquérito que também faz perguntas super minuciosas sobre quais serão os impactos dessa decisão, sobretudo no que diz respeito aos checadores de notícias. Então a gente tem essas duas instituições unindo esforços aí, a AGU mais por uma via de perguntar para a empresa como que a empresa vai lidar com conteúdos racistas, por exemplo, homofóbicos, etc. E o MPF mais de um lado para saber qual será o impacto na operação dos checadores. Agora é esperar um pouco como que a empresa vai se manifestar. Iná, a determinação, as regras, o roteiro do Facebook agora, eles falam lá nos Estados Unidos em migrantes e gênero só, né? Eles não entram na questão de racismo, então tá meio confuso por isso também, né? Sim, Chico, é muito complicado, assim, eu acho que isso é um belo caso que ilustra pra gente como que a gente está à mercê político, social, culturalmente, de decisões corporativas de uma plataforma. Porque essas plataformas, elas têm um grupo de regras. E aí, além do grupo de regras, elas têm a aplicação dessas regras, que pode ser também muito diferente da redação dessas políticas. E aí, quando muda uma política, e eu gosto de lembrar assim, sempre, a Meta já mudou a política diversas vezes. E eu acho muito curioso que, dessa vez, tenha vindo por meio de um pronunciamento muito vistoso, né? Sim. Claramente a empresa queria virar notícia ali, não foi simplesmente uma mudança de política. A mudança de política da Meta já ocorreu diversas vezes. Então a gente tem que esperar, primeiro porque a mudança de política foi anunciada primeiro para os Estados Unidos com a intenção de expandi-la para fora, e depois porque a gente vai depender de como esse texto vai ser escrito. A gente já viu essas duas mudanças em relação, que foram mudanças que ele foi vocal, né? Que são as mudanças sobre gênero e sobre migração, mas é uma questão de esperar para ver como que a política vai ser redigida, e especialmente para o Brasil também. Muito bom. Muito bem. E não foi a única medida da Advocacia Geral em relação à Meta, né? Eu vou trazer aqui mais um ponto para a Iná comentar, pode ser? A Advocacia Geral da União já tinha pedido ontem à Meta que retirasse do ar, só para a gente ver o poder que eles têm, né? O poder que eles têm. Pedido para retirar do ar um vídeo feito por inteligência artificial que mostrava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazendo afirmações que ele nunca fez. Tá aí, ó. Né? Ou seja, manipulação na cara dura. A gente vai deixar rolando as imagens desse vídeo sem reproduzir as mentiras absurdas, que eram relativas a taxações, com impacto na economia. Pode mexer com a economia de um país gigante como o Brasil. Esse vídeo foi compartilhado no X, agora estamos saindo da Meta e estamos indo para o X, né? Pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro, Osmar Terra, né? E acho que nós temos aí, né, a postagem, olha aí, o nosso jornalista Chico Alves escreveu sobre isso, né? Osmar Terra divulgou um vídeo falso do Haddad, fingindo não saber que é manipulação. O Fernando Haddad publicou nas redes dele uma resposta sobre isso. Então é algo gravíssimo para a gente ver o poder, né? A nossa convidada estava falando sobre isso. Vamos ver o que o Fernando Haddad falou sobre isso. Posto sobre Pix, mentira.
Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando uma fake news, prejudica o debate público, prejudica a política, prejudica a democracia. Essas coisas estão circulando e nem sempre as pessoas têm tempo de checar as informações. Essas coisas são mentirosas e às vezes eles misturam com uma coisa que é verdadeira para confundir a opinião pública. A única coisa verdadeira desse vídeo que está circulando é que, de fato, as empresas, os cassinos virtuais, chamadas bets, que são casas de apostas que lucram uma montanha de dinheiro, essas casas de apostas vão ter que pagar impostos devidos como qualquer outra empresa instalada no Brasil. Fora isso, é tudo falso. Então se liga nisso, é importante você acompanhar e não entrar nesse tipo de conversa. Fake news prejudica a democracia e traz uma série de insegurança para as pessoas. Então fica ligado, deixa a mentira de lado e vamos seguir com o Brasil para frente. Não, a gente só traz esse exemplo, né, Roberta, porque com essa nova política do Facebook, do Instagram, da Meta como um todo, uma postagem como essa, que o Osmar Terra, um parlamentar, faz girar nas redes dele, o Facebook e o Instagram vai dizer, eu não tenho nada com isso. Ele postou, é liberdade de expressão. Né? Eu não vou lá, porque a política antes o que valia? Você checar, se for mentira, você tira do ar. Né? O Facebook fazia isso e o Instagram. Agora eles estão dizendo que não, em nome da liberdade de expressão, vale mentir, vale desestabilizar a economia de um país. Então, tem uma gravidade aí, e o que você estava dizendo para a gente, é que não dá para saber ainda. A Meta pode encontrar uma saída aí malandra, né, entre aspas, né? O Mark Zuckerberg fala uma coisa, ela diz outra aqui no Brasil. Não, nós vamos respeitar a lei. Então, é difícil a gente saber como é que isso vai se dar na prática, né? Por enquanto, temos que esperar um pouco, é isso? Eu acho que assim, duas coisas. A primeira é que eu acho que o pronunciamento dele é muito político, né? Eu acho que é muito mais político do que qualquer outra coisa nesse primeiro momento. Então, por exemplo, o deslocamento de uma das equipes importantes de integridade e segurança da empresa da Califórnia para o Texas. A prática disso, né, a consequência prática disso, a gente não sabe qual é. É muito mais retórico ainda do que prático de fato. Agora, eu acho que tem um exemplo importante de trazer aí, que é a importância dos checadores, porque você imagina, eu acho que o Mark Zuckerberg, quando ele faz o pronunciamento dele, ele induz a pessoa que está escutando o pronunciamento a erro, porque ele confunde o que são os checadores com o que são os moderadores de conteúdo. Os checadores são pessoas que recebem uma notícia ou uma postagem que está sendo denunciada e checam e devolvem para a empresa, para a Meta, dentro de um sistema da própria Meta, um link com o fato checado. Então, nesse caso, por exemplo, você vai lá devolver, dizer que o Osmar Terra estava mentindo. E aí, a empresa, ela vai tomar a decisão de moderação de conteúdo, que é, por exemplo, acrescentar o link da notícia checada ao lado do link da mentira. Então, isso faculta o usuário, pelo menos, eu não estou dizendo que o sistema é perfeito e que a empresa tem como garantir que todo mundo que recebeu o falso vai receber o verdadeiro, mas isso ajuda muito que o usuário tenha, pelo menos, a possibilidade de entrar em contato com o que é verdadeiro. E aí, quando você encerra esse programa, você encerra essa possibilidade. Então, realmente, é muito delicado, assim. Pois é, e aí a AGU pediu para que a Meta retirasse o vídeo. Alguém sabe se o vídeo foi retirado? Não. Né? É frouxo. Você entende? Porque não dá. Quando você dispara uma notícia falsa, a velocidade que ela tem é muito rápida. E se a gente não age, se não tem uma responsabilização, como é que fica? O vídeo está no ar. Esse assunto mesmo do Pix é um estrago. Desculpa. E se eu posso fazer só um comentário, eu acho que é muito difícil a gente lidar com a dificuldade logística, a quantidade de conteúdo, são riscos sistêmicos que trazem, né? Eu acho que a gente discutiu o conteúdo 1 a 1, a AGU pediu, vai retirar esse. É muito difícil de saber o impacto. A gente precisa de medidas sistêmicas mesmo, a gente precisa de leis que regulem a atuação das plataformas, que obriguem que elas tragam transparência na sua moderação, que a gente possa ter dados
sobre por que cada conteúdo alcança cada pessoa, qual que é o valor gasto em publicidade, porque esse combate conteúdo por conteúdo é um combate de formiga, né? Sim. Assim, retirou, não retirou, é muito difícil, porque é enorme a quantidade, as cifras, só para fechar, assim, as cifras do YouTube são 500 horas de vídeo por minuto. Sim, um volume muito alto. Subidos no YouTube global, é muita coisa, né? Então... Concordo com você, mas aí concordamos que se tivéssemos uma regulação, por exemplo, entraria nesse sistema, né? Não vídeo por vídeo, mas de maneira completa. E ainda falando sobre esse vídeo do ministro Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também comentou essa publicação. A fala aconteceu depois daquela reunião do presidente Lula para discutir as novas políticas da Meta. E Rui Costa avalia que a desinformação é um risco para a economia e também para a soberania do país. Vamos ver. Nos preocupa muito quando esse controle deixa de existir também para a divulgação de fake news. E nós tivemos de ontem para hoje algo que impacta a economia das pessoas, a economia da nação, com a fabricação, por exemplo, do vídeo falso por inteligência artificial, aliás, muito mal feito, do ministro Haddad, que mesmo sendo muito mal feito, causa um impacto enorme, porque as pessoas não conseguem distinguir o que é verdade e o que é mentira, e isso acaba impactando o país, a nação, as pessoas, a economia. Então nós estamos falando de soberania nacional. E o presidente foi claro na reunião que não abrirá mão da soberania do país e do Brasil. É isso, né, Iná? Estamos aqui todos ansiosos para ouvir o que a Meta tem a dizer, mas principalmente sobre a nossa organização enquanto país, falando especificamente da regulação. Rui Costa foi muito claro aí. Só assim, rapidinho perguntar para a Iná, você acredita que sai alguma regulamentação via Congresso ou vai ter que ser via Supremo Tribunal Federal? Iná, qual a sua impressão, né, observando aí os atores? Bola de cristal agora, né? O exercício de futurologia. O julgamento do STF, me parece que ele vai sair, né? Ele vai desenvolver, tudo indica, tudo nos leva a crer que ele vai ser desenvolvido. Agora, o meu desejo, enquanto pesquisadora do campo, era que o Congresso se debruçasse, aproveitasse aí que você vai ter uma nova presidência e se debruçasse sobre a questão, porque o STF está discutindo sobre um aspecto das redes sociais, que é a responsabilização das redes sobre conteúdos de terceiros. Uma regulação, ela é muito mais ampla do que isso. Ela trata sobre a transparência, ela trata sobre como a publicidade se desenvolve, ela trata, e talvez até também sobre a responsabilidade das empresas sobre conteúdos de terceiros em determinados casos. Então, eu gostaria muito de acreditar e gostaria também de apostar que o governo, diante desse fato novo, que é aí essa mudança radical de ventos na empresa, se organize para propor ao Congresso alguma proposta. Eu gosto sempre de lembrar que a gente tem uma proposta muito robusta no Congresso, que foi engavetada, eu acho que vocês comentaram isso aqui mais cedo, uma proposta que o deputado Orlando Silva se debruçou assim, com seu sangue, com suas lágrimas e seu suor, durante anos, e que essa proposta foi engavetada depois de uma falta de um acordo político, mas ela está lá e ela é robusta e ela foi discutida. Então, hoje eu ouvi o Rui Costa falando que ele vai formar um grupo de trabalho para pensar um novo projeto. Gente, a gente já tem um projeto. Vai levar um tempo, né? A gente tem um projeto que não é perfeito, porque não existe nada perfeito, mas a gente tem um projeto fortíssimo, que foi muito discutido. Então, assim, independente do resultado do STF, eu tenho muita esperança e tenho muita vontade, na verdade, que o Congresso se debruce sobre essa matéria tão importante. Tá certo. Iná Joste, obrigada, viu, por participar conosco aqui do N2 e um bom final de semana para você. Obrigado. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Mas a Iná está certíssima. Eu acho que o governo tem que, mesmo a gente como comentarista pode dizer, mas não passa, porque a gente acompanha isso dia a dia e sabe o que o Centrão vai impor, o que a direita do Congresso vai impor e como funciona. Mas o governo não pode deixar de propor uma coisa. Sim.
Uma coisa podemos perder, mas o governo tem que ter uma proposta. Até para não deixar o espaço vazio. Na Exato. política, se deixar o espaço vazio, alguém propõe daqui a pouco. Tem que ter. Vamos retomar o PL 2630 e vamos botar na roda de novo. Tem que ter sempre uma proposta. Cabe a gente, sei lá, tomando uma cerveja, um café, sexta-feira, dizer, não acredito não, talvez não saia, esse congresso isso, esse congresso aquilo. Aí é justo. Podemos tomar essa cerveja ou esse café com essa tranquilidade. Mas governo, Lula, Rui Costa, as pessoas têm que propor. É verdade. E olha, o presidente Lula parece preocupado realmente com esse tema, porque ele falou hoje da situação com o presidente da França, Emmanuel Macron. Os dois tiveram uma conversa por telefone por cerca de meia hora no começo da tarde de hoje. E aí Lula elogiou as manifestações do governo francês sobre o fim da checagem. Ele teve que falar sobre o fim da checagem de fatos nas redes sociais da empresa de Mark Zuckerberg. Os dois também concordaram que mentiras e preconceitos não são liberdade de expressão e disseram que o Brasil e a Europa vão continuar trabalhando por políticas de combate à desinformação. Ou seja, o governo está se articulando porque, de fato... Internacionalmente até. Exatamente, é global, né? Não, e o Guilherme Amado esteve aqui ontem e ele dizia exatamente isso. Ele falou, tenho certeza que o Lula, além dessa reunião interna e de consulta ao Congresso, vai pegar o telefone e vai falar com algumas lideranças do mundo. Cantou a bola ontem. Cantou a bola ontem e já fez. A primeira ligação foi para o Macron na França. É uma pena que a Alemanha está com o governo caindo, né? Então, a Alemanha, que seria outro parceiro importante, está num momento de renovação lá de governo. Mas a Europa tem um entendimento completamente diferente dos Estados Unidos. A Europa acredita em regulamentação, né? Pelo menos a maioria dos que estão no poder, né? É verdade que você tem uma extrema-direita avançando na Itália e tudo, mas é muito importante essa articulação. O Brasil sozinho não consegue se contrapor a isso. Então, a Alemanha também, né? Segue firme também. Segue firme proposta, também. Já aplicou várias multas altíssimas. Multa pesada. Exatamente. A meta. Então é importante que haja essa articulação. Só vai conseguir fazer frente a esse poder da Meta, que é parceiro do Trump, com aliança internacional. Um Estado nacional sozinho como o Brasil não consegue se contrapor, né? É internacional. Vamos falar das novidades? Novidades no ICL. Bomba, bomba, bomba. 2025 aqui do ICL, Rodrigo. Nesse mundo complexo em que nós estamos mergulhados, o ICL vai avançando. Foi um ano de muitas conquistas 2024. E o nosso Eduardo Moreira, nosso comandante em chefe aqui do ICL, fez hoje o anúncio no ICL Notícias, primeira edição, das novidades que nós teremos para o ICL. Vamos botar aqui na tela, vou preparar aqui para vocês. Primeiro vamos rodar um vídeo que traz um resumo de todas essas novidades. Depois eu vou trazer, e nós vamos juntos aqui comentar e trazer detalhes sobre várias dessas novidades. Então vamos lá, o vídeo que mostra o que vem de novo por aí em 2025 aqui no ICL. Vamos lá. Em 2024 foi histórico. Vivemos momentos incríveis no ICL. A nossa luta foi reconhecida e venceu os mais importantes prêmios. Vitórias de toda a nossa comunidade. O IBEST vai para Instituto Conhecimento. Um abraço para todos vocês. Viva! Só o conhecimento liberta. E em 2025 estamos chegando com tudo. Temos um monte de notícia incrível para compartilhar. É só bomba. Tá preparado? Nosso jornalismo vem mais forte do que nunca para enfrentarmos os poderosos. No N1, vamos agora poder acompanhar Leandro Demore diariamente. No Desperta, você vai começar seu dia com as análises do jornalista Fábio Panuzzi. E tem programa novo na grade. Diariamente, às 17 horas, ICL Urgente, com o jornalista Rodrigo Viana. Além da volta do nosso comentarista Jamil Chad para a programação. Escuta essa. Vem aí também o primeiro podcast investigativo do ICL, com Juliana Dalpiva e Igor Melo. E tem novidades na área de entretenimento também.
ICL Tanque, o nosso primeiro reality show vai estrear. Chegou a hora de conhecermos quem são os empreendedores que estão mudando o Brasil e que vão receber R$1,5 milhão em investimentos. Em 2025, mais do que nunca, precisamos conversar. Vem aí o novo programa de debate feito por mulheres para toda a nossa comunidade. Em 2025, o despertar vai ser maior ainda. Vamos fazer um encontro inesquecível de toda a nossa comunidade ICL. E vamos levar educação de qualidade para ainda mais pessoas. Mais cursos no ICL, mais séries e mais filmes incríveis. Sempre com os nomes de maior reputação do Brasil e do mundo. Hello, my name is Miriam Maymay Ali. I am the eldest child of boxing legend Muhammad Ali. A primeira turma da pós-ICL vai começar as aulas e já estamos preparando os novos cursos. Vem aí também uma novidade incrível para a turma que gosta do mundo dos esportes. Well, welcome everybody. My name is Mark Allen. Em 2025, a revolução continua. O canal mais confiável do Brasil segue a passos largos para se tornar também o maior. Lute com o ICL. Faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil. Olha, assistindo esse vídeo, a gente fica até com arrepio, assim, Caramba. né? É o avião, sabe o que é? O avião que vai levantar voo de novo. Já levantou várias vezes, mas vai levantar de novo em 2025 com muita novidade. Acionando as turbinas. É isso, né? Então dá vontade de que tudo aconteça ao mesmo tempo. Essas novidades que você assistiu aqui no vídeo, elas vão ser colocadas no ar aos poucos, né? Então, ao longo, principalmente desses primeiros meses de 2025. Tá aqui, ó, lute com o ICL em 2025, faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil. E além das novidades na programação, tem uma novidade que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, das redes sociais, né? Mas vamos dar uma repassada para você que assistiu e achou, nossa, foi tão rápido, eu nem entendi direito. Vamos dar uma passada? Primeiro, as novidades no jornalismo. Vamos começar por aí. Vamos lá. Olha aí, ó, novidades no jornalismo em 2025, você viu aí no vídeo, o Leandro Demore assume a apresentação do ICL Notícias primeira edição, o N1, ao lado da Vivi, do De Luca, ele assume o papel que já foi do Eduardo Moreira, ali fazendo aquela abertura, aquele momento do editorial, logo no começo do dia, o Demore todos os dias no N1 vai estar assumindo esta função. E aqui do lado fica até estranho, né? Sou eu, Ô, garoto, eu comigo mesmo. Conhece, né? Então, esse cara? Eu conheço. Olha, o novo programa, né, com o nome de ICL Urgente, que vai ocupar uma faixa de horário. Muita gente pedia que essa faixa de horário fosse ocupada aqui pelo ICL. 5 horas da tarde. A gente, ao longo de 2024, houve momentos em que a gente foi para esse horário, porque houve aquelas ações da Polícia Federal, Chico, a gente esteve aqui junto. Então, a gente começou antes o N2, né? Começou às 4, começou às 5, e a gente percebeu que cabia fazer um programa às 5 horas, um programa quente, urgente, com tudo que estiver acontecendo de mais quente no Brasil. Eu vou estar à frente desse programa às 5 horas da tarde, abrindo esse horário que depois emenda com o N2. Então, vem o ICL Urgente e, na sequência, o Chico, a Gabi, a Roberta e eu vamos dar sequência aqui ao N2. Então, 2 novidades no jornalismo. Tem mais, né? Vocês já viram aí no vídeo. Vamos lá, rapidinho aqui. Fábio Panunzio vai para o lugar do Demore fazendo Desperta. Olha a responsa do Panunzio, que tem uma experiência, ó, né? Quantos e quantos anos de reportagem. E o Panunzio já tem também muita experiência em acordar cedo. É, que ele fazia no canal dele antigamente, né? Então, tá tudo certo. Tá tudo certinho. Ele tinha no canal dele, ele fazia o Despertador. Agora ele vai fazer o Desperta ICL aqui. A partir de 7 horas da manhã, ele assume oficialmente esta função. E olha que legal, o Jamil Chad volta a integrar o time do ICL como comentarista. Já teve essa semana aqui, né, Roberta? Já. Teve no N1, teve no N2. Daqui a pouco ele vem de novo hoje para comentar. Daqui 10 minutinhos ele está aqui com a gente. Mas oficialmente, né, com horários já combinados, Jamil Chad de volta como comentarista nesse momento importantíssimo. Ele que saiu da Europa e foi para os Estados Unidos. Então, ele vai estar nos Estados Unidos no momento em que o Trump assume. É fundamental ter alguém com a capacidade, com a experiência do Jamil Chad. O conhecimento dele de política internacional, de como funciona a ONU, os impactos das decisões de um governo como o Trump, estamos em boas mãos. É um analista de mão cheia. Nossa, de mão cheia. Que sorte.
Ainda no jornalismo, vamos passando aqui, olha, podcast. Vem aí o primeiro podcast investigativo do ICL com a Juliana Dalpiva, todo mundo já conhece, craque na investigação, na apuração, ao lado do Igor Melo. A gente já está sabendo, tem o tema já definido do primeiro, é que pediram para a gente não dar aqui, não fazer spoiler. Muita gente está achando assim, será que é o Arthur Lira? Porque vai investigar um personagem importante do lado conservador. Sei que é pesado, é pesado. Pra chutar a porta. É isso. E a Juliana já fez até livro sobre família Bolsonaro. Será que é alguém da família Bolsonaro? Vamos deixar aí o ponto de interrogação. O primeiro podcast investigativo do ICL com a Juliana Dalpiva e com o nosso querido Igor Melo. Olha, mas não é só no jornalismo, não. Não é só no jornalismo. Vamos para o entretenimento. E vai aparecer um rostinho aqui que você já conhece. Está aqui com a gente. Vamos lá. Aí, ICL Tank. Aí sim, hein? Muito bacana, Rodrigo. A gente recebeu mais de 1.500 projetos. E um detalhe muito importante e especial que só o ICL Tank tem é o seguinte: são projetos que têm um impacto social positivo, sustentáveis. Então, de 1.500 projetos, a gente selecionou 20 maravilhosos, incríveis, e eles vão receber um investimento do ICL de R$1,5 milhão de reais. Que é bacana. muita grana e dá para fazer bastante coisa, sim. Que legal. Então, e vocês já gravaram essa temporada, né? Que vai ao ar? Já gravou essa temporada, vai ao ar. A gente não sabe a data ainda, mas provavelmente ainda neste primeiro semestre também. Então é o primeiro reality show do ICL com esse caráter de atividades sociais, né? De iniciativas sociais, né? Que vão ser selecionadas, escolhidas, né? E ninguém perde, né? Todo mundo ganha alguma coisa. Todo mundo ganha, porque só de estar no ICL, que já é uma janela importante, tem todo um networking, você conhece pessoas novas, você ajuda o outro, você tem ideias, é muito colaborativo e participativo. Não é só sobre grana. Mas tem um lado de um jogo, assim, também. É um reality nesse sentido. Há uma disputa. É uma disputa. Só que a disputa é com belos projetos. Com belos projetos. Para ajudar o país. Eles recebem dicas ao longo do programa, mas é um programa que vai eliminar, sim. Não tem como para a gente chegar nos 7 projetos que vão ter o nosso investimento. A Roberta está à frente do programa com a Débora Maganha, né, com os outros apresentadores aqui no ICL Tank. Vamos falar aqui também sobre mais uma novidade. Olha só o que vem aqui na tela. O programa apresentado pela Juliana Baroni. Precisamos conversar. Então, na área do entretenimento, o ICL tem notícia, o que a gente chama de hard news, N1, N2, tem entretenimento avançando cada vez mais, né? E agora, com o Precisamos Conversar. É entretenimento, mas é reflexão também. É um programa feito por mulheres para toda a comunidade. Apresentado pela Juliana Baroni, com um time fixo de comentaristas. Elas vão definir as pautas e vão trazer os temas e fazer o debate aqui no ICL. Além da Ju Baroni, a Sucena, cantora, né? A Márcia Tiburi, que vocês já conhecem bem, a filósofa e participa aqui do ICL Cursos, né? Já deu vários cursos, entrevistas. A Nina Silva e a Sara Zara. É a equipe que vai estar sob comando da Ju Baroni, um novo programa exclusivo do ICL, nesse avanço em 2025. O Edu tinha falado no ano passado, nós vamos avançar para o entretenimento. Tá aí, tá chegando, já gravaram, já tem gravação, já tem programa gravado, vai avançando também nesta área. Precisamos conversar. Deixa eu seguir aqui, nós temos mais novidades. Vamos para a próxima aqui, vamos para a próxima. Vocês acompanharam em 2024, o maior encontro da comunidade ICL foi o Despertar. Em 2025 já está marcado, já está prevista a segunda edição. E é coisa de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Olha aqui, ó, um encontro presencial da nossa comunidade, o Despertar 2025. Fique de olho, vai ter de novo a possibilidade de você se encontrar com a comunidade, se encontrar com os apresentadores, convidados especiais, como aconteceu em 2024. É impressionante quando a gente olha essa imagem. Eu estava lá no palco, a gente tem aquela impressão de estar realmente num evento massivo e poder encontrar de perto uma parte das pessoas com quem a gente conversa aqui pela tela. Despertar 2025 vem mais por aí, né? Vamos dar mais uma passada aqui. E aí a gente chega a outra mega novidade, que não é propriamente programação, não é encontro presencial, mas é a novidade de uma espécie de rede social do ICL, com a comunidade. Uma comunidade que já bateu em 100.000 pessoas, Roberta. Nós temos 100.000 inscritos
no ICL Cursos, né? 65 mil pagantes e 35 mil pessoas que participam como bolsistas, podem frequentar os cursos, né? Então, você tem 100 mil pessoas. Todo esse pessoal pode entrar na nossa comunidade, na nossa rede social. Está aqui, ó. A comunidade ICL agora tem sua própria rede social, um ambiente exclusivo, sem ódio, para a comunidade se conectar e se fortalecer, com a participação dos jornalistas. Eu mesmo já entrei lá, já fiz a primeira postagem, não sei se vocês puderam fazer, Roberta e Chico, né? Já entrei, mas não brinquei ainda, vou... Tem que aprender os caminhos, né? É. Mas o convite está feito para que você entre, você que já é membro do ICL Cursos, você vai participar também da comunidade. Muita gente fala, por que o Brasil não tem uma rede social própria? Quem sabe aqui? Não está começando? Eu sei que o caminho é duro, o Edu falou disso hoje cedo. Mas pode estar começando uma história, né? Pode estar começando. Começa assim. Começa assim. E 100 mil pessoas, não está começando com 500. Não, pode começar com forte. Com 100 mil pessoas. Seguro, né? E colaborativo. Eu acho que esse é o grande diferencial. Não é lugar para ódio. Comunidade. Muito bem. Só para falar o seguinte, hoje mesmo o William De Luca fez uma live com o povo que já está lá na comunidade. Então, se você não entrou ainda, entre. Se você ainda não é membro do ICL, vire membro do ICL. Para quê? Para você poder participar da comunidade, dessa rede social que está sendo criada e para ter acesso a todos os cursos. A gente tem aí, acho que 300 cursos. 300 cursos, inúmeros documentários. Os webdocs também. Os webdocs. Então, é muito conteúdo, mais de 300 cursos e também agora, a novidade, você vai participar da rede social do ICL. Então, entre e vire membro do ICL. Aproveita esse embalo do dia de hoje para virar membro do ICL e você vai ter um empurrãozinho a mais. Tem uns presentinhos para quem entrar. Vamos colocar aqui na tela, ó. Entre na luta com o ICL hoje e receba super presentes na sua casa. Quais são os presentes? Estão aqui na tela. Olha, gente, o Pobre de Direita, de Gessé Souza. Livraço, hein? Para entender tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O Pobre de Direita, do Barry Schwartz. O Paradoxo da Escolha. Ele, inclusive, deu entrevista, falou aqui no ICL. E do Eduardo Moreira, A Intenção Primeira. Então, tem 3 livros, você ganha um pacote de 3 livros. O livro do Edu foi indicado para o Prêmio Jabuti. Então, tem um pacote de 3 livros. A canequinha, Só o Conhecimento Liberta, você ganha a canequinha do ICL. Você ganha uma pulseira da comunidade ICL, né? E também o certificado digital de membro solidário, porque isso aqui é para quem virar membro solidário. Você paga um pouquinho a mais, ganha esses presentes e facilita o acesso para outras pessoas. Então aqui, os pacotes, os presentes exclusivos para novos membros nesta campanha aqui. Então, no momento em que a gente está apresentando todas as novidades, você vira membro, participa da rede social e ganha esses presentes. Como é que você entra? Vamos lá. Aqui acho que é a nossa última tela. Então, você faz a inscrição no Plano Solidário Anual, R$ 62,00 por mês, ganha todos esses presentes, mais de 300 cursos, clube de benefícios, certificado de membro e você tem acesso à rede social. Por onde que você entra? Então, vamos trazer aqui, acho que é a última, agora sim. É por aqui, ó. É icln2.com.br. Vou falar devagar para você poder fazer, se quiser fazer agora. Ou então pode até usar o QR Code, ó. icln2.com.br, garanta sua vaga, se inscreva, participe da rede social e ajude o ICL a avançar com todas essas novidades que nós anunciamos no dia de hoje, dia 10 de janeiro, um dia especial. Gente, é muito especial o que nós estamos vendo pela frente. É o avião com as turbinas para decolar, fazer mais um voo especialíssimo em 2025. Chico e Roberta. Maravilha, cara. Esse sócio solidário, ele ajuda pessoas que não podem pagar a estudar. É isso. A fazerem todos os cursos do ICL. Você estuda até mandarim. Você sabia que você estuda até mandarim? Sabia. Conversar com os chineses, fazer negócio com os chineses? Tem desde cursos assim de línguas, cursos planilha de Excel, até cursos assim de reflexão, cursos com professores. De formação política, né? Formação política. De compreensão do mundo que a gente vive, né? De sociologia, economia, você tem todas as áreas. E o bacana é que você faz a assinatura e como tem cursos tão diferentes, serve para a família toda, todo mundo pode aprender. Sim. É um preço muito bacana, muito acessível, é um preço de um livro que a gente está falando aqui. Roberta. Né? Como membro solidário, é o preço que você paga para comprar um livro.
Então fica o convite para o pessoal se inscrever e eu queria só, de manhã muita gente ficou na dúvida. Vocês estão anunciando e os outros programas? Vai continuar tendo. Continua tudo. Eu estava lendo o chat aqui. Segue o jogo. Exatamente, essa é a dúvida. Continua. Desperta N1, N2, Rolê ICL, Em Detalhes. Mercado e Investimento. Mercado e Investimento. Provocações. Provocação Histórica, Chico Pinheiro, Entrevista. Tudo isso continua, né? Então nós estamos anunciando as novidades, o que tem a mais. Mas o que já estava vai continuar com a nossa super equipe de comentaristas, que está cada vez mais forte aqui no ICL. Isso significa quase 10 horas já de programação. Uau, hein? Sabe, o ICL que começa com aquele que era quase ali um podcast. N1, né? Um podcast. No estúdiozinho pequeno e tal, com uma hora e pouco, quase 10 horas de programação. Então, sensacional, fica aí o convite. Porque a gente tem a manhã inteira até 12h30 e agora a gente... Começa a parte da tarde. Começa à tarde e à noite. Depois a gente vai ocupar também esse horário do começo da tarde, vocês vão ver, vai chegar lá. Vamos fazer até sessão coruja, lembra? Pronto. Fiquei curiosa para saber o que vai ter de esporte também, mas vamos aguardar que a gente vai... A de esporte o Edu comandando um negócio pesado, não posso dizer Olha, nada. o Chico tá sabendo, vou colar no Chico. Não, eu coloquei a bola de cristal, talvez seja por aí. Olha, falamos do velho comentarista do Pedaço e ele tá chegando aí, Jamil Chad. Que prazer falar com você novamente. Boa noite. Querida, boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês de novo. Agora oficialmente, né, Jamil? Oficialmente. A gente teve outro dia conversando. Agora oficialmente. Ele não podia contar ainda que já era fixo, mas agora a gente já sabe que é fixa a participação do Jamil Chad aqui com a gente. Vamos mandar o crachá da empresa para você, Jamil. Boa. Mas vamos lá, porque o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, foi sentenciado a dispensa incondicional pelo caso de suborno à atriz pornô, a Stormy Daniels. A sentença saiu hoje e significa que, mesmo condenado, Trump não vai ter que enfrentar nada de prisão, não vai ter pena de prisão, liberdade condicional ou outras penalidades. Ainda assim, gente, há dias de tomar posse no segundo mandato, Trump se torna, então, o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. Jamil, explica pra gente melhor essa história. Ele não recebeu nenhuma pena, mas a condenação sim, é isso? Exato. É uma história, eu diria, extraordinária. Extraordinária não mínimo. Porque ela é positiva, mas porque, claro, a gente vive um mundo absolutamente diferente. Tão diferente que nós vamos ter a maior potência econômica do mundo, que daqui a 10 dias vai ter um presidente condenado criminalmente. Como que isso pode acontecer? É exatamente isso que vai acontecer. É isso que Trump queria evitar, inclusive. Ele não queria iniciar esse segundo mandato dele com esse título, né? É o primeiro presidente na história dos Estados Unidos a assumir o governo com uma condenação criminal. Na verdade, são 34 crimes que, basicamente, ele é acusado. Agora, como é que foi tudo isso? Em primeiro lugar, para a gente entender um pouco o sistema americano. Em maio, ele foi condenado, mas essa condenação ela é só completada quando a sentença é anunciada. E foi isso que aconteceu hoje aqui em Nova York, no tribunal aqui de Nova York, justamente o anúncio da sua sentença. E aí, como você colocou, qual foi a sentença? Nada. Bom, então não aconteceu nada? Não, aconteceu. Inclusive porque o juiz que basicamente fez todo esse processo, fez questão de explicar o porquê dessa sentença não ser nem uma multa, não ser serviços sociais e muito menos uma pena de prisão. Então, o que ele fez foi justamente explicar que, claro, a figura da presidência, o cargo de presidente, ele vem revestido, claro, de proteções. Proteções, claro, para que esse cargo possa ser desempenhado de uma forma correta e, claro, que não haja espaço, por exemplo, para perseguições políticas, etc. Então, sim, o cargo de presidente, ele é protegido e por isso mesmo nenhuma sentença caberia. Mas ele foi muito claro em dizer o seguinte: o que é extraordinário é o cargo da presidência, não a pessoa que ocupa. Não a pessoa que ocupa.
essa pessoa que ocupa precisa ser informada que sim, ela foi condenada e que sim existe vamos dizer assim, esse peso sobre ele. Ele para sempre vai levar, claro, nos registros civis dele o fato de ele ser hoje um condenado criminalmente. Então, nada, não é tão nada assim, né? A gente sabe que, obviamente, isso poderia ter outro destino se ele não tivesse vencido a eleição. Certamente, ele seria condenado e teria uma pena, provavelmente uma pena de prisão pequena, sem dúvida nenhuma, mas alguma coisa poderia ser anunciada. Mas eu insisto, por que isso é importante? Porque nós vamos ter aí, em 10 dias, a posse, e essa posse vai ser de um criminoso, né? Alguém que foi condenado e foi basicamente condenado por crimes. Então, essa é a história de hoje, é a história, obviamente, que domina todo o debate político aqui nos Estados Unidos. É uma história curiosa, porque isso aconteceu comigo. Eu estou registrado entre os apoiadores de Donald Trump, claro, para poder receber todas as informações, etc., né, da campanha. E aí foi muito impressionante que assim que a sentença foi anunciada e que foi declarado que ele era, de fato, um criminoso condenado, todos os americanos apoiadores dele receberam um e-mail e um WhatsApp pedindo doações, justamente da campanha de Donald Trump, dizendo: olha só o que querem fazer com a minha presidência antes mesmo de começar, querem me condenar, não querem deixar eu trabalhar, por favor, faça a sua doação. Então, é um outro mundo, realmente, é um e-mail que eu jamais esperaria, Chico. Você imagina, você acaba de ser condenado e você manda um e-mail, claro, não você, mas a sua campanha manda um e-mail de forma geral para todos os seus apoiadores pedindo dinheiro. Que coisa. Ele monetizou a sacanagem, né? Ele monetizou. Exatamente. Acaba de ser condenado por um suborno a uma atriz pornô, né? E já quer ganhar dinheiro em cima disso. E tem, Jamil, além da questão, vamos esquecer um pouco a questão legal, mas tem algo exemplar nessa condenação, que é transmitir para o mundo inteiro que a extrema-direita vive de hipocrisia. Então, eles vivem de Deus, família, a família acima de tudo, mas na verdade estão na sacanagem, estão na grande sacanagem, estão subornando atriz pornô, estão vivendo desse mundo da pornografia. Essa é a extrema-direita no Brasil, na Suécia, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar. É impressionante isso. Então, além da questão jurídica, que é o efeito jurídico, que o Jamil explicou muito bem, tem essa fábula aí, essa moral da fábula para explicar que, enquanto a extrema-direita está te enganando, falando em família, nos meus filhos, na proteção da minha mulher, tá na sacanagem. Vive da imensa sacanagem. Falou disso, Eu acho que, Chico, é muito importante você ter colocado isso pelo seguinte: eu, obviamente, depois da audiência, eu acompanhei o noticiário nas várias redes de televisão aqui, mas também nas redes, inclusive nas redes digitais, que são próximas a Donald Trump. E aí, olha que curioso, nas redes da extrema-direita, esse caso é apresentado como um caso de fraude contábil. Não é apresentado. Não é suborno de uma atriz pornô. Suborno de uma atriz pornô. Não, senhor. É um problema de fraude contábil. É só assim que é apresentado. Espertinhos. Então, é de uma hipocrisia, hipocrisia absolutamente escancarada. Agora, aí você vai, obviamente, ler, inclusive se você lê a própria sentença e vê o processo, etc., em todos os lugares é designado o motivo do pagamento que ele fez para ela, que na verdade é um cala-boca, né? Vamos traduzir em português aqui, ele fez então um pagamento de um cala-boca para que ela, naquela outra campanha, não viesse a público dizendo que eles tiveram algum tipo de relação. Então, é isso. Você colocou de uma forma muito clara. Eu não vejo, vamos dizer assim, não é crime
e de forma alguma, e quem somos nós para julgar com quem você tem uma relação ou não tem? Isso não é meu problema. Exato. Agora, o problema é quando, obviamente, o discurso da família, Deus, pátria, aquela que a gente conhece muito bem, né? E a prática é, obviamente, outra. É isso. E aí, só para completar, é curioso porque tanto a própria atriz pornô, como o ex-advogado do Donald Trump, os dois confessaram. Os dois falaram que isso aconteceu. O próprio ex-advogado de Donald Trump. Então, assim, não é um complô internacional do George Soros contra... Não é nada disso. É simplesmente um reconhecimento daqueles que fizeram parte do esquema, de que o esquema existiu. Mas não, para a imprensa da extrema-direita é um probleminha contábil. Fraude contábil. Muito bom, Jamil. Sei. Jamil Chad, obrigada. Uma boa noite para você. E até breve Valeu, aqui no N2 Jamil. e no N1 também. Bem-vindo de volta à nossa programação. É um prazer sempre conversar com você. Valeu. Sextou. Boa noite a todos. Opa, boa noite, querido. Tá um frio danado lá, né? Né? Ele tá em Nova York. Tá na elegância do frio. Sempre. Olha, vamos chamar o Luiz Nassif para conversar com a gente agora, porque hoje o IBGE divulgou a inflação de dezembro de 2024, que ficou em 0,52%. Com isso, a inflação de 2024, ou o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechou em 4,83%, portanto, acima do teto da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos dar uma olhadinha nos itens que mais pesaram para esse resultado e conhecer os vilões da inflação em 2024, Nassif? Vamos olhar juntos aí e eu já passo a bola para você. Olha, gasolina, 9,71%. Tem plano de saúde, um aumento de 7,87%. Refeição fora de casa, 5,7%. Leite longa-vida, 18,83%. Condomínio, 6,25%. Ensino fundamental, 8,86%, serviço bancário, 8,03%, café moído, 39,6% e carnes, 20,84%. Nassif, estes foram os vilões, hein? Antes eu queria fazer meu protesto aqui. Vocês desconsideraram o pioneirismo do Bolsonaro de pegar um dinheirinho do público dele aí quando foi condenado. Verdade. Ele conseguiu 17 milhões de reais. No Pix. Ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos se curva ao Brasil. Estamos dando aula. Pegou 17 milhões na cara dura, né, cara? Em qual condenação que foi? Eu nem lembro mais. Ele pediu. Foi na condenação do TSE. Foi do Tribunal TSE. Superior Eleitoral, foi quando ele se tornou elegível. Ele aproveitou a deixa e pegou uma grana. Agora, Nassif, eu não sei se essa matriz de tomar dinheiro do seu eleitorado, se é americana, se é de lá do Trump mesmo, porque eu acho que o Bannon já tinha criado isso antes. Ou é do Bolsonaro a matriz, né? Passar a perna no seu eleitorado. Vocês deviam recuperar, que é do Dallagnol. É um vídeo que ele fez no avião e fala, eu estava aqui, perdido, condenado. Ele tinha recebido uma condenação alta também, pensando em Deus. Daí eu olhei pela janela e veio a luz de Deus. E Deus falou, peça para os seus seguidores. Oh, Deus. Nassif, mas tem pilantra, inflação. Voltando à inflação. Vamos pegar aqui a inflação, então. Você tem muitos itens lá que foram em função de seca e de safra. O café, tipicamente, teve uma safra muito pequena esse ano e com o câmbio aí, como o café é exportado também, então o preço internacional se reflete no preço nacional. Mas muitas dessas, por exemplo, o boi, a carne é a mesma coisa também. A carne nós tivemos problema nos pastos aí que reduziu a produtividade do rebanho brasileiro. Mas você tem uma conta que tem que ser feita, tem muito item que sobe muito, mas o peso no bolso do consumidor, pela pesquisa de orçamento aí feito pelo IBGE, é menor. Então, aqueles produtos que pesaram mais, efetivamente, no bolso do consumidor, eu fiz um levantamento aqui, gasolina teve um impacto grande. Por quê? Porque mexe com transporte individual, transporte coletivo, plano de saúde teve um impacto grande, energia elétrica residencial, aluguel residencial,
refeição também. E automóvel novo também teve alta aí. Agora, tudo isso veio antes dessa explosão do câmbio. O café, eu acho que pegou uma parte aí do café, porque pegou durante o mês aí de dezembro, o café já tinha explodido, né? Esse ano a gente vai ter que conviver com um câmbio desvalorizado, que impacta em todos os produtos que são exportados e que são importados. Ou seja, se eu vendo soja lá fora, se o dólar se valoriza, eu vou receber mais reais pelo que eu vendo lá fora. Então, eu vou querer o mesmo pelo que eu vendo aqui dentro. Por isso que esse impacto do dólar, né? E você tem a questão da taxa de juros também aí, que vem junto, né? Bem pesado aí. Já teve uma pequena queda agora aí, mas a gente vai ter, no próximo ano, uma dificuldade grande das empresas, porque quando você pega 2024, com o preço do crédito muito elevado, muitas grandes empresas, varejo e tudo, foram buscar dinheiro no mercado. O mercado emitia um título que era corrigido pelo CDI, a taxa CDI, mais uma taxa de juros, e emprestava para as empresas. Cresceu muito esse mercado. E com o estouro da taxa Selic agora, o CDI vai atrás. Então, a gente vai ter um ano de dificuldades aí em 2025 e a inflação sendo puxada pelo câmbio, mas agora sem, digamos, os restos aí da crise climática de 2024, que foi pesada também, né? E com uma demanda caindo também por conta da taxa de juros e do câmbio. Então, é enrolado, né? E quando você termina o ano, todos os indicadores favoráveis aí, o mercado com pessimismo, porque isso significa mais pressão em cima da inflação, mais taxa de juros. Hoje, o Banco Central, com o Galípolo, soltou o seu relatório padrão comum, economia aquecida, câmbio aquecido, a taxa de juros está segurando o câmbio. Então, olha, esse primeiro semestre vai ser complicado, não vai ter grandes mudanças para melhor, não. Viu? Isso que eu ia te perguntar, Nassif, a previsão para 2025, então. Você tem, de um lado, a posse do Trump, pressões internacionais contra o Brasil, a gente já viu aí na fala do Zuckerberg, a extrema-direita na ofensiva, a inflação ficou acima da meta, então o discurso do mercado continua sendo de que tem que batalhar para não sair do controle e tal. 2025, primeiro semestre ainda de alta de juros, aí só no final do ano é que o juro pode começar a cair. O que você prevê para esse ano, rapidamente, aqui para a gente, Nassif? Eu prevejo que até meados do ano a gente vai baixar o santo aqui um grande estadista que sempre vem em ajuda ao Brasil, que é o senhor Crise. O que está acontecendo? Com essa taxa de juros maluca, essa taxa de juros inviabiliza qualquer ajuste fiscal. Porque se você for pegar o ajuste primário, despesa menos receita, está equilibrado. Vai equilibrar esse ano. Só que quando você joga a taxa Selic para 15%, você precisaria, para impedir o aumento da relação dívida-PIB, você precisaria ter um superávit fiscal de 3%, 4%. Impossível. Impossível. Então, eles vão continuar com essa taxa de juros, vai continuar crescendo a relação dívida-PIB, daí vai chegar no meio do ano, o Galípolo, que é um cara inteligente e que tem um conhecimento que vai muito além, digamos, da van cabeça de planilha, Lula e o Haddad, vão se dar conta que alguma coisa vai ter que ser feita. Eu sei que vão tentar, de alguma forma aí, trazer recurso de fundos soberanos aí da China e tudo, para rolar a dívida pública brasileira, não ficar dependendo só da Faria Lima, mas a questão é que dezembro assustou muito. Eu conversava com uma figura do governo e falou, olha, nós pegamos a economia pelo cabelo quando estava na beira do precipício e puxamos. Ou seja, com esse aumento da taxa de juros e tudo, atraiu dinheiro de fora para cá e ajudou a derrubou um pouco aí o câmbio, o dólar, essa semana, não muito, né? Mas alguma coisa vai ter que ser feita. Que coisa que é essa? Não adianta dizer que vai equilibrar as contas públicas. O terrorismo do mercado não adianta. O mercado quer sangue, ele quer sangue. Você fala agora num déficit de 0,15%, o mercado fala é a maior crise fiscal da história. Se vai equilibrar as contas o déficit primário agora vai equilibrar. Mas você vai ter o déficit nominal, que é o primário, que entra a conta de juros aí, fazendo a dívida crescer.
E daí você faz o terrorismo. A dívida brasileira é inafiançável. Então, em algum momento, por exemplo, nesse momento, o Banco Central não quer pensar em regulações. O que são regulações? Estabelecer um imposto para o capital que sai do país, definir regras aí para o mercado futuro, porque muitas dessas operações de câmbio é feita no mercado futuro, aqui no B3, sem que entre dólar no meio. Sem que entre dólar no meio. Então, você pode estabelecer um conjunto de regras e restrições. Mas o Banco Central, nesse momento, vai ter que ampliar mais a crise aí para o Banco Central partir para soluções mais decisivas aí, sabe? E, por enquanto, é equilibrar na corda bamba aí, enquanto o governo se reagrupa. A gente espera que haja uma reforma ministerial, que o governo comece a definir um plano de metas aí adequado para recuperar a confiança. E o que traz a esperança aí também, ao mesmo tempo mostra que vai ter reação, são as pesquisas dando o Lula como vitorioso em 2026. Isso aí o mercado vai cuspir sangue aí em cima disso aí. Tá certo. Luiz Nassif, exatamente, com as pesquisas ainda dando mais um ingrediente aí para essa mistura. Obrigada, viu? Um ótimo final de semana para você. Valeu, Nassif. Até semana que vem. Abração, querido. Gostei da frase, né? O paizinho complicado que nós resolvemos nascer, né? Não é? O paizinho complicado. Mas ainda fico feliz de ter nascido. Trocaria. Tem coisa boa. Exatamente. Nosso arroz e feijão é imbatível. Vamos falar agora sobre as mentirinhas que estão circulando pela internet sobre a taxação do Pix. Hoje o ministro Fernando Haddad também falou sobre isso. E o Edu Moreira gravou um vídeo para mostrar o que está por trás dessas mentiras. Vamos ver. Fala, turma. O assunto agora é Pix. E eu vou de uma vez por todas tirar rapidamente as suas dúvidas sobre esse assunto que está sendo, assim, o principal conteúdo das fake news que estão rolando aí ao longo dos últimos dias. Primeiro ponto super importante, o governo não vai cobrar tributo, nem taxar nenhum tipo de Pix, simplesmente porque isso é proibido pela Constituição Federal. A Constituição Federal proíbe qualquer tributo sobre movimentação financeira. Então vai além da vontade do governo fazer ou não fazer isso, é proibido. E é importante você saber isso, porque quem está te falando isso está te contando uma mentira inquestionavelmente. E você sabendo que isso é mentira, provavelmente o resto que a pessoa te falou no vídeo ou te escreveu na mensagem é mentira também, né? O cara já começa com uma mentira que não tem a menor chance de acontecer, provavelmente o resto todo você deveria questionar. Mas vamos para o resto que as pessoas estão falando. Agora a Receita Federal vai pegar todos os seus dados, suas informações, mentira também. Aliás, com essa nova medida que está sendo implementada, o seu sigilo bancário vai aumentar e não diminuir. O que acontece? Sempre as instituições financeiras foram obrigadas a reportar para a Receita Federal movimentações acima de um determinado valor, né? Só que, recentemente, várias novas instituições de pagamento, instituições ligadas ao mundo ali das finanças, dos investimentos, da transferência de dinheiro, passaram a existir. Vários bancos digitais, enfim, instituições que atuam de várias maneiras no setor financeiro. E essas novas instituições não estavam reportando essas movimentações. E com isso, assim, aumentou absurdamente as maneiras das pessoas poderem lavar dinheiro, cometerem crimes. Por exemplo, né, todos esses golpes que são feitos via Pix, você já deve receber por dia aí 10, 20 daqueles links que é para você clicar que você ganhou dinheiro, ganhou uma loteria. Pois você vai ver que sempre é um banco digital, assim, é um lugar que ninguém tem como checar e aí não tem como combater esses golpes. É um dos maiores problemas que as pessoas têm. E um problema que pega a galera mais pobre, a classe média, que cai sempre nesses golpes e depois não tem muito o que fazer. O que o governo fez? Falou o seguinte, olha só, também a partir de um determinado valor, para não atrapalhar a vida de quem é mais pobre, de quem faz ali movimentações pequenas, de quem é classe média e está tocando tua vida normalmente, a partir de um determinado valor, essas outras instituições vão ter que reportar também o valor total que a pessoa recebeu e pagou por Pix. Só isso, repito, com todo o sigilo preservado. E para que isso é importante?
Primeiro, para as pessoas que fazem tudo certinho, ter uma facilidade na hora de declarar ali o seu imposto de renda. E para essas pessoas não vai mudar nada, elas vão pagar o mesmo imposto que pagam hoje em dia ou não vão pagar nenhum imposto como já não pagam hoje em dia. Até deve mudar, né, ali o limite para tributar, então até mais pessoas vão ficar isentas. Mas a questão é, pessoas que estão cometendo crimes ligados a tráfico de drogas, pessoas que estão dando esses golpes digitais, golpes de internet, agora elas vão ter um cerco maior e mais coisa vai poder ser feito sobre elas. No limite, tá? No limite, todas as vezes que a gente consegue impedir quem está sonegando, e repito, a gente está falando dos grandes sonegadores, não está falando do cara que ganhou um dinheiro porque vendeu ali um sofá para o outro e não declarou. Ninguém declara que vendeu um sofá, ninguém declara que comprou uma geladeira, ninguém faz nada ali. Vai continuar, a vida de todo mundo vai continuar normal nesse sentido, com Pix, sem Pix, com TED, com DOC, a vida de todo mundo vai continuar normal. Agora, a turma que não declara patrimônio nenhum, e 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais por mês fazendo atividades ilícitas, essa turma agora vai ser pega. E a turma que não estava fazendo atividade ilícita, mas não estava pagando imposto com valores muito grandes, vai ter que começar a pagar. E sabe por que isso é importante? Porque você que é classe média, você que é mais pobre, e você paga um monte de imposto, seja nos produtos que você compra, seja para quem é classe média, no dinheiro que você recebe, quanto mais as pessoas que sonegarem deixarem de sonegar, menos os impostos podem ser cobrados das pessoas que fazem tudo certinho. Então, é uma medida que é super importante para coibir golpes, é uma medida que é super importante para pegar os grandes sonegadores que estão se aproveitando dessas novas instituições aí que não reportavam para poder cometer aí seus crimes, né, de sonegação, porque sonegação é crime, e faz com que as pessoas que já tocavam a vida, enfim, sem se preocupar com isso, possam continuar sem se preocupar com isso. Na verdade, até mais seguras agora por conta dessas mudanças. Acho super importante falar isso. Vocês sabem que quando tem que criticar o governo, quando tem que criticar as medidas do Ministério da Fazenda, eu critico, né? Eu acho importante a gente não virar torcedor, a gente ser sempre alguém com uma postura crítica, mas essa medida especificamente é uma medida importante para todo mundo que leva a vida de uma maneira séria, honesta e quer ver essa turma que comete crimes, enfim, deixar de fazer isso e ser pega porque faz isso. E além disso, moderniza todo o nosso sistema e vai facilitar as pessoas na hora de declarar imposto de renda. Enfim, é a modernização do sistema todo e não só do seu meio de pagamento. Então, nessa medida especificamente, o governo está de parabéns e fez o que tem que ser feito e que, enfim, todo mundo desenvolvido faz, tá bom? Um abraço para vocês e, quem te mandou a quinta fake news seguida, começa a dar um bloco nesse cara, porque esse cara não merece a sua atenção. Abraço. Muito bom, mas é louco como isso exigiu um esforço, sabe? O governo tem que parar para passar o dia, tem que quase criar o Ministério do Desmentido agora. Exatamente, sabe? O Ministério da Desmentir Fake News. Cara, a direitona vem todo dia com uma mentira braba. O Lula, o Eduardo comunicou muito bem aí sobre a mentira do Pix, e o Lula também hoje foi nas redes sociais falar que fez um Pix pro Corinthians, porque o Corinthians está com uma campanha de ajudar a pagar a dívida do Estado com a Caixa Econômica Federal. E o Lula foi no X e falou que fez um Pix para ajudar o Corinthians e para mostrar também que não tem taxa nenhuma. Aí ele fez vestido com a camisa do Corinthians e tal. Olha, a prova que não tem taxa nenhuma é que eu estou mandando uma grana agora para o Corinthians. E não teve taxação nenhuma. Taxação alguma. Mas eu vi um carrossel também bacana do governo federal na página oficial, também desmentindo o Pix, folha por folha, de uma maneira muito fácil. Não é louco que pare todo mundo, né? Olha o tempo que se perde. Não é, Roberta? São funcionários públicos que têm que parar o que estão fazendo para o país para ter que responder esses bolsonaristas, né, essa extrema-direita, que trabalha só com isso. Eu voto no Gabinete do Amor. Gabinete do Amor. Pelo amor de Deus. Eu ia falar rapidinho, uma coisa bem rapidinho, que nós estamos com o horário já estourado. O Nassif falou de maneira rápida também que o desespero de muita gente é que o Lula, né, crise para lá, crise para cá, faz pesquisa, o Lula está em primeiro lugar. Saiu pesquisa hoje. Sim. Lula contra Tarcísio de Freitas.
Lula 10 pontos na frente. Ele ganha todos os cenários, Ele ganha todo mundo. Lula contra Eduardo Bolsonaro, porque o Jair não pode. Tá 11 pontos na frente. Então, esse que é o desespero também. E também saiu uma pesquisa que a desaprovação também subiu, né? Passou um pouquinho. Mas mesmo com desaprovação, ele está na frente da direita. Nas pesquisas para 2026. Agora é o seguinte, sextou, a gente já falou das novidades do ICL, mas vamos reforçar os brindes que vem nesse pacote novo de programação, com comentarista novo, programas novos. Vamos lá. Vamos começar? Chico, vai lá. O que tem? Tô com o comandante-chefe, Eduardo Moreira. É um livro de filosofia, mas não filosofia que ninguém compreende, é de fácil compreensão. Eu li esse livro, recomendo. Foi candidato ao Prêmio Jabuti, então, coisa para valer. Muito leia, bom, né? leia. Quem virar membro do ICL ganha o pacote e o livro do Edu. O livro do Edu. Ganha 3 livros, 3 né? livros. Eu vou aqui ó. O Paradoxo da Escolha, né, do Barry Schwartz, e a Roberta está acontecendo. Eu tô aqui com O Pobre de Direita, do Gessé Souza, um livro maravilhoso que a gente recomenda a leitura, além de pulseirinhas do ICL. Opa, olha a minha aqui também. Pulseirinha. Então, tamo bem. Tem também caneca, aquela lá, ó. É aquela, desculpa, eu já ia pegar a caneca aí, errada. ó, É aqui, ó. todo mundo quer. Tem certificado digital e você vai fazer parte da nossa comunidade e também vai acessar a nossa plataforma exclusiva online e plataforma do amor. Então, gente, não deixe de se juntar à nossa comunidade. Vocês viram que são aí diversas novidades na nossa programação, além desses brindes, esses presentes exclusivos. É só acessar icln2.com.br, icln2.com.br. Vou finalizar desejando um ótimo final de semana para todo mundo, mas quem libera é você. Está liberado oficialmente no país a Jurubeba. Jurubeba liberado. Olha o que está escrito na pulseirinha. A coragem é um ato de amor. É o que está aqui na É isso aí. pulseirinha que Uma você recebe. pulseirinha por assinatura. Por assinante. Recado É isso aí. dado. Ou certo? o amor é um ato de coragem, às vezes também. Também. É preciso mais coragem para o amor do que para a guerra. Também é bom. Boa, Robert. Chico já liberou a Jurubeba. Vambora. Um ótimo final de semana para todo mundo, comunidade. Beijo, meninos. Obrigado, Roberto e Chico. Aproveitem. E segunda-feira o ICL está de volta. Opa, bora. Em 2024 foi histórico. Vivemos momentos incríveis no ICL. A nossa luta foi reconhecida e venceu os mais importantes prêmios. Vitórias de toda a nossa comunidade. O IBEST vai para Instituto Conhecimento. Um abraço para todos vocês. Viva! Só o conhecimento liberta. E em 2025 estamos chegando com tudo. Temos um monte de notícia incrível para compartilhar. É só bomba. Tá preparado? Nosso jornalismo vem mais forte do que nunca para enfrentarmos os poderosos. No N1, vamos agora poder acompanhar Leandro Demore diariamente. No Desperta, você vai começar seu dia com as análises do jornalista Fábio Panuzzi. E tem programa novo na grade. Diariamente, às 17 horas, ICL Urgente, com o jornalista Rodrigo Viana. Além da volta do nosso comentarista Jamil Chad para a programação. Escuta essa. Vem aí também o primeiro podcast investigativo do ICL, com Juliana Dalpiva e Igor Melo. E tem novidades na área de entretenimento também. ICL Tanque, o nosso primeiro reality show vai estrear. Chegou a hora de conhecermos quem são os empreendedores que estão mudando o Brasil e que vão receber R$1,5 milhão em investimentos. Em 2025, mais do que nunca, precisamos conversar. Vem aí o novo programa de debate feito por mulheres para toda a nossa comunidade. Em 2025, o despertar vai ser maior ainda. Vamos fazer um encontro inesquecível de toda a nossa comunidade ICL. E vamos levar educação de qualidade para ainda mais pessoas. Mais cursos no ICL, mais séries e mais filmes incríveis. Sempre com os nomes de maior reputação do Brasil
e do mundo. Hello, my name is Miriam Maymay Ali. I am the eldest child of boxing legend Muhammad Ali. A primeira turma da pós-ICL vai começar as aulas e já estamos preparando os novos cursos. Vem aí também uma novidade incrível para a turma que gosta do mundo dos esportes. Well, welcome everybody. My name is Mark Allen. Em 2025, a revolução continua. O canal mais confiável do Brasil segue a passos largos para se tornar também o maior. Lute com o ICL. Faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil.